Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Everaldo Júnior, sou técnico de campo, faço parte da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra, aqui da Costa do Descobrimento. E nessa videoaula de hoje, no caso a nossa terceira videoaula, que o tema é Receita com Punks, onde vamos fazer uma receita maravilhosa usando peixe, alguns ingredientes que já daqui a pouco vai falar para vocês, e algumas punks aqui da nossa região. Meu nome é Priscila, eu faço parte da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra e vou estar acompanhando vocês hoje nessa videoaula sobre plantas alimentícias não convencionais, as conhecidas punks. Olá pessoal, me chamo Lindade Froberg e sou estagiário aqui do projeto da equipe de ATE. Ei turma, tudo bom? Eu me chamo Géry, faço parte aí da equipe de ATE aqui do Instituto Mãe Terra, que atua na Costa do Descobrimento. A nossa proposta hoje é a gente fazer algumas receitas. Eu vou começar fazendo uma biomassa da banana verde, apesar de não ser uma planta, mas é um alimento muito rico. E depois Priscila e Júnior vai falar da importância da gente utilizar a biomassa no nosso dia a dia para engrossar molhos, para fazer patês, para fazer diversas receitas. Então eu vou usar a biomassa para fazer um brigadeiro, A gente vai fechar hoje aí com um docinho como sobremesa para as nossas refeições. Eu vou fazer também um macarrão, Eu escolhi um penne de arroz e a gente vai fazer ele verde. Então vai ser um macarrão verde, onde eu vou usar oroconóbios, onde eu vou usar também o caruru, eu vou usar a língua de vaca, vou estar usando aquele que a gente já falou para vocês ontem, que é a bertalha, Tem também aqui o alho poró. Então assim, o que a gente tem hoje de punks a gente vai usar, e pode ser usado na alimentação, a gente vai usar como um molho para fazer esse macarrão verde. E a gente também vai usar aí, a gente vai ter um peixe, esse é um dourado, é um peixe muito comum aqui na nossa região. E eu vou fazer um molho com o cará, que a gente vai fazer ele no processo de cozimento. Então depois que eu cozinhar, eu vou fazer um requeijão. E esse requeijão a gente pode usar ele tanto em patê, como a gente também pode usar como molho. Então eu vou usar ele como molho para a gente poder servir com o nosso peixe. Essas são as receitas que a gente vai produzir hoje, Tem um pouquinho de cada aqui na mesa, é tudo muito bem fresco, tudo muito bem higienizado, para que a gente possa fazer. Esses vídeos também eles visam a gente destacar a segurança alimentar daquilo que a gente consome no nosso dia a dia. A gente tem alimentos numa quantidade necessária para que o nosso corpo tenha energia suficiente para as nossas atividades do dia a dia. Então eu convido vocês a nos acompanhar nessa videoaula de hoje. Vamos lá? Então, gente, a nossa primeira receita vai ser a biomassa. Então, assim, eu preciso cortar essas bananas, eu vou higienizá-las, eu vou colocar uma água para ferver na panela de pressão. E assim que essa água começar a ferver, a gente vai acrescentar a banana e a gente vai deixar ela cozinhar por 20 minutos. Então, como a gente vai precisar dela para fazer a base do nosso brigadeiro, eu vou fazer logo e depois a gente continua com as outras receitas. Assim que ela esfriar, a gente volta para finalizar a nossa receitinha aqui sobre biomassa. Bom, eu acho que aqui tem aproximadamente, umas 11 bananas, E aí eu vou usar 2 xícaras para fazer esse brigadeiro. Então, vou lavar. Depois a gente vai levar ela para a panela. Lembrando que a utilização da banana verde tem propriedades nutritivas diferentes da banana madura. Porque a gente sabe que os fotoassimilados da fruta, à medida que ela vai amadurecendo, vão se transformando em açúcar. Então, a importância nutricional, que a gente encontra na banana verde não é a mesma da banana madura. Então, a importância aí da gente estar utilizando. Então, a utilização da biomassa da banana, a gente pode estar substituindo aí outras bases de massa, por exemplo, a farinha de trigo, o amido, a maisena. Ela pode ser utilizada então por pessoas que são intolerantes a outras substâncias, que por exemplo tem o glúten,
além de ser uma alternativa, ela é muito mais nutritiva. Então, gente, o que eu fiz, na verdade? A gente lavou as bananas que estão aqui na pia e a gente colocou a água no fogo. Quando essa água começar a ferver, aí eu vou acrescentar minhas bananas, vou fechar a panela e aí vou marcar um tempo de 20 minutos. Vou deixar a pressão sair por ela mesmo e depois a gente descasca a nossa banana para levar no liquidificador para bater, tá bom? Voltando para nossa banana, você pode mostrar aqui, né, Tinho? A água já tá, já começou. Então, ela vai sofrer esse choque térmico. E a gente vai colocar agora a banana verde. E a gente vai fechar. Que aí ela vai ficar 20 minutos aqui. Pra gente poder fazer o nosso brigadeiro final. Prontinho. E agora eu vou fechar. Então, gente, a nossa banana já tá cozida, tá vendo? Eu vou começar a removê-la aqui pra abrir. Vou tirar ela toda aqui da panela de pressão. Perceba que o garfo, né, já entra, tá vendo? Tá bem cozida mesmo. Acho que eu vou pegar um pegador pra evitar ela escorrer da minha mão e cair de volta na panela. E aí queimar. Tô tirando, tá vendo, gente? Já tô descascando a banana. Ela tá um pouco quente, então assim, é bom ter cuidado na hora dessa manipulação, pra vocês estarem evitando qualquer tipo de queimadura. A gente já descascou toda a banana. E eu vou colocar ela agora aqui no liquidificador. Meu liquidificador não é um liquidificador assim, profissional, né? Então eu vou bater com um pouquinho de água, né? Pra gente já ir adquirindo a nossa biomassa. Agora a gente vai... Aqui, gente, a gente acabou de processar, tá vendo? Como eu expliquei, eu tive que bater um pouquinho com a água, por isso ela tá um pouco mais cremosa, né? Mas ela tá bem bonita, tá vendo? E aqui, você pode congelar os cubinhos na geladeira, se você quiser botar numa forma, pra você usar nos seus molhos, seu patê. Como ela não tem sabor, então assim, você pode usar tanto pra receitas doces como pra receitas salgadas. Vocês sabem que a gente vai fazer um brigadeiro, a gente vai acrescentar um pouquinho de chocolate, um pouquinho de azeite para dar um pouco de gordura, para preparar daqui a pouco.
3 xícaras de biomassa e aqui eu tenho chocolate em pó, 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa de açúcar, eu tô usando demerara, mas vocês podem usar o mascavo ou até mesmo substituir por rapadura. Aí ela precisa passar por um processo de aquecimento para vocês utilizarem. 1 colher de sopa. Vocês podem usar manteiga, vocês podem usar... Eu optei por usar o azeite de licuri mesmo. Vamos lavar essa massa. O liquidificador que já tá aqui. Eu vou tentar incorporar elas para que ela fique mais lisinha possível na hora da gente fazer o nosso brigadeiro. Como a massa é pesada, a gente tem que estar sempre... O meu liquidificador não é dos melhores, tem que estar sempre ajudando, tá vendo? Algumas pessoas usam um pouquinho de leite de coco. Então, gente, depois que a gente incorporou todos os ingredientes, aí eu vou levar aqui pra nossa panelinha e vou levar isso ao fogo pra gente engrossar. Então, lembrando, para esse doce aqui, a gente usou a biomassa da banana, a gente usou 3 colheres de sopa de cacau em pó, eu optei pelo 50%, botei também 2 colheres de sopa de açúcar demerara, né? E a gente usou um pouco de azeite de licuri porque como a banana não tem essa gordura, para dar essa gordura pra gente poder conseguir o ponto. E agora é só a gente esperar agora o cozimento, daqui a pouco eu volto a mostrar pra vocês como é que ela ficou. Já começou a ferver, tá vendo? Com a biomassa ela já tem essa textura já. Vocês podem ver, a gente vai agora só esperando o cozimento. Então, gente, já tem mais ou menos uns 10 minutinhos que o brigadeiro tá cozinhando, tá vendo? Ó, ele já tá com a textura bem bonita. Tá vendo? Ele começou já a sair do fundo da panela. Eu vou dar mais um minutinho e já vou derramar ele aqui no nosso prato, pra vocês verem como é que ele ficou. Mas ele já tá com a consistência, tá vendo? Então, pessoal, essa próxima receita, né, que é requeijão com inhame cará, esse que vocês estão vendo aqui, né, tem uma curiosidade que a gente sempre ouve nas comunidades, que é entre o cará, né, o inhame cará e o inhame, que também é conhecido como só inhame, né. Aí, a diferença, né, entre os dois inhames é que o cará, ele é tipo uma espécie de trepadeira, né. Você planta, aí cresce as ramas, aí você pode estar colocando, né, na cerca, fazer um parreiralzinho para estar plantando o inhame que ele vai enramar. Já o inhame cará, já o inhame, que é esse tubérculozinho aqui, né, é tipo uma batatinha, a planta parece uma taioba, né? A gente já mostrou no vídeo passado o que é a taioba, né, e a planta é parecida, só que é uma planta roxinha, que é o inhame cará. Aí as diferenças, né, o tamanho também, o cará ele cresce mais, parecendo até um aipim, vocês podem perceber, e o inhame normal. Falando um pouquinho mais sobre o cará, especificamente, ele é uma raiz muito rica, né? E a produtividade dele está diretamente relacionada com a quantidade de folhas, né? E o tamanho das ramas que a planta vai ter. Então, a gente pode estar plantando ele, deixando enramar como se fosse uma batata, né? Que a gente fala rasteiro. Mas se a gente fizer o tutoramento com varas de até 2 ou 3 metros, aumenta muito a área foliar, então, consequentemente, vai estar aumentando a produtividade do nosso cará.
É importante a gente lembrar também das propriedades nutricionais dessas raízes, que são muito importantes. Além de ser uma fonte de energia, né, que também possuem carboidratos, elas são raízes mais elaboradas. Então elas são mais nutritivas que a própria batata, que é muito comum, e vê muito mais sendo utilizado muito mais comumente. Então é bom lembrar, né, que as propriedades dela, elas têm fibras elaboradas. Então as fibras elaboradas encontradas nessas raízes, elas têm um papel importantíssimo no trabalho intestinal. Então elas têm uma resposta, muitos estudos já mostram, né, essa resposta positiva com relação às fibras dos inhames, né, nessa absorção de nutrientes. E também são plantas que se correlacionam com a imunidade, devido ao fator que elas têm de purificação de sangue, altera o sistema imunológico e tem toda essa correlação. A gente vai estar explicando um pouquinho melhor sobre cada uma das propriedades que essas raízes têm. Esse aqui é o inhame cará, né, que ela dá aí numa planta trepadeira, né, aí vai ter a raiz que você vai colher. E aqui é o inhame, só inhame aqui na nossa região, né? Então, lembrando das propriedades positivas dessas duas plantas, né, especificamente aí sobre o inhame, além da fibra alimentar, né, que ajuda aí no combate à prisão de ventre, auxiliando no processos intestinais, ela também é rica em vitamina C, o que ajuda o nosso sistema imunológico, né, contribui para a formação dos anticorpos do nosso organismo. Então, favorece muito a nossa saúde aí. O inhame também é rico em potássio, um mineral fundamental para o controle da pressão arterial. Então, esse tubérculo ajuda também, né, no controle de infartos e outras enfermidades relacionadas ao sistema cardíaco. É um alimento rico em vitamina B6, que também é um aminoácido relacionado às características do sistema sanguíneo. Além de todas essas características, o inhame também possui uma substância que chama diogenina, que contribui para a produção e o controle hormonal feminino. Então, pessoal, lembrando, uma coisa importante, né, que a gente não deve esquecer, é que as folhas, tanto de um quanto do outro inhame, não podem ser consumidas. Porque tem uma toxina que faz mal à saúde humana. Principalmente o inhamezinho, que as folhas são parecidas com o da taioba, né? Então não é indicado que a gente consuma. Lembrando que na videoaula anterior a gente já falou, né, sobre como identificar a folha da taioba para que a gente possa estar consumindo essa punk sem confundir com a folha do inhame. Sobre a forma de propagação, também é interessante a gente lembrar que um tubérculo de cará ele pode ser replicado em muitos outros plantios, né, que a gente vai cortar um pedacinho, esperar germinar e colocar aí nas covas. Então cada pedacinho de raiz, ele depois de germinado vai se transformar em uma nova planta. E agora, depois de todas essas dicas, né, que vocês acabaram de receber, vamos agora para a nossa receita de inhame, né, que é o requeijão de inhame. Lembrando que além do requeijão de inhame, o inhame pode ser consumido cozido, né, purês, né, aí vai da gastronomia de cada um de vocês. Importante que a gente consuma esse alimento rico aí em nutrientes. Vamos usar o cará, né, para fazer aquele requeijão que eu comentei com vocês, né. Esse aqui é um cará, quando ele fica cozido ele fica um pouquinho mais branquinho, então ele vai ficar mais claro, né, para maionese, para você poder dar a cor que você quiser na sua receita, tá? Então eu vou terminar de descascar ele e vou levar ele para um cozimento, mais ou menos uns 10 minutinhos, só com uma pitada de sal. Aqui, eu já lavei o meu inhame, tá vendo? Já cortei ele todo. Agora eu vou cobrir com água, vou colocar uma pitada de sal e vou levar no fogo pro cozimento. Só depois que a gente tiver ele já cozido e frio, é que a gente vai levar ele ao liquidificador para que a gente vou no fogo e a pitadinha de sal. Prontinho. Aí a gente agora deixa aqui só a minha panela um pouquinho aberta, pra gente não ter problema de a água derramar. Agora é só a gente esperar um pouquinho. Então, gente, ó, eu tô colocando o gato, vocês podem observar, tá vendo? Ele entra de forma macia, ou seja, o nosso inhame, o nosso cará já tá bem cozido.
E como eu disse, ele tem essa cor bem branquinha. Eu vou escorrer agora, né? Eu vou escorrer ele em cima da nossa pia. Cuidado na despejar para ele não estar recendando. E pronto. Pronto, eu vou reservar ele, deixar ele aqui um pouquinho para ele esfriar, antes da gente levar ele para bater no liquidificador com os nossos ingredientes. É a nossa receita. Essa aqui é o nosso inhame. Vai virar um requeijão. Então, tá vendo? Eu vou mais ou menos aqui, só para ter uma noção de uma medida. Eu vou usar mais ou menos umas 3 porções dessa, umas 3 xícaras de inhame já cozido. Pronto. Aí então, gente, pra nossa receita aqui, eu vou usar o inhame, que já tá aqui no liquidificador. E aí, como eu quero esse requeijão temperado, eu vou usar um pouquinho de orégano. Vou usar também um pouquinho de alho, porque eu gosto muito de alho. Eu acho que alho é bem-vindo em tudo. Vou usar uma colher de sopa de polvilho azedo. Outro polvilhozinho azedo. Uma pitadinha de sal. Mais um pouquinho. Também a gosto. E vou dar uma cor, né? Vai ficar como se fosse uma maionese temperada, mas é o nosso requeijão. E vou espremer o suco aqui. Eu tô usando um limão aqui da nossa região mesmo, limão mirim, 2 suquinhos dele. E claro, nosso azeite, eu vou colocar também pra dar todo um sabor. Como ele tem pouco suco, aí eu vou usar 2. Mas aí vai muito do gosto também, vocês podem aumentar ou diminuir. Pronto. Vai levar isso aqui com um fiozinho de azeite. Prontinho. E agora é só bater. Então, gente, a gente processou, tá vendo como ficou? Eu vou colocar na tigelinha. Eu acabei usando quase um copo de água. Como eu disse, né, o meu liquidificador ele não é muito potente. Então, mas olha só a quantidade que rendeu. Aí, como a gente vai também na hora do almoço aqui, aí o pessoal vai estar almoçando. Daqui a pouco a gente vai servir um peixe que está sendo frito na na goma de araruta. E aí a gente vai usar isso aqui também como uma opção de molho. Então, tá vendo? Porque ele tem uma consistência bonita. Eu temperei. Eu acho, gente, que essas receitas, o interessante é que cada um possa usar de acordo com o seu paladar, com aquilo que gosta, né? Aproveitando as texturas. Viu? Então, esse aqui é o nosso requeijão de inhame. Onde vamos fazer o macarrão verde, onde vamos estar utilizando aí algumas plantas, né, que é o caruru, o Major Gomes, ou o beldregão, né, a língua de vaca, né, e outras plantas aqui que a gente vai estar falando agora um pouco do enfoque produtivo e nutricional dessas plantas.
Então, para a receita do macarrão, a gente vai usar todas essas punks, vamos dar ênfase agora à língua de vaca e ao caruru, porque o Major Gomes, a Bertalha, o Oropronobis, vocês podem estar pegando as informações no vídeo anterior. A língua de vaca, ela é cultivada, as pessoas não têm muito costume de cultivar, mas a gente está recomendando aí, né, que os agricultores tenham essa percepção de iniciar e replicar essas plantas que são ricas em nutrientes e que muitas vezes são subutilizadas, e reforçar, né, a importância nutricional delas. A língua de vaca, para plantio, a gente vai estar utilizando aí as estacas de 20 a 30 centímetros, e ela tem um fácil enraizamento, então a gente vai estar pegando as estacas aí e distribuindo elas com um espaçamento aproximado de meio metro entre plantas e 1 metro entre linhas. Então, a língua de vaca, gente, ela se assemelha muito com o Major Gomes, né? A gente pode ver que ele tem umas folhinhas arredondadas, eles têm essa espécie de suculência, né? Que são folhas mais coriáceas. Mas a diferença principal entre eles é que um tem o talo verde, né? E a língua de vaca tem aqui o talinho mais roxo. A gente consegue perceber através disso a diferença entre elas. São plantas ricas em proteínas, então essa é a principal diferença. Sobre o caruru, é importante a gente lembrar que para a utilização ele deve ser sempre cozido, né? Algumas espécies, né, de caruru preto, como também é chamado, eles possuem toxinas, mas que são substâncias que não são tóxicas após o consumir. Então, não é recomendado consumir. Então, elas são muito nutritivas, mas precisam passar pelo processo de cozimento. Então, a quantidade que a gente usa, às vezes, dessa planta não necessita ser de uma grande quantidade. A gente está fazendo uma complementação e enriquecimento daquela receita. Então, por exemplo, o bredo, o caruru, que tem um gosto um pouco mais amargo, às vezes você não precisa estar utilizando ele como o punk principal da sua receita, mas está adicionando aí pequenas quantidades para promover esse enriquecimento nutricional. O caruru, ele é feita a propagação vegetativa através das sementes, ele é fácil de encontrar semente, né? E o critério que a gente usa também é de estar semeando aí na época das chuvas, mas ele também tem uma facilidade enorme, né, de propagação. Então, a importância dessas plantas em torno da nutrição, a língua de vaca, ela é rica em proteína, em cálcio, magnésio, minerais essenciais para funcionamento da saúde do nosso corpo. O caruru, ele, além de ser rico também em vitaminas, minerais, fitoestimulados, ele é rico em cálcio e magnésio, que são nutrientes responsáveis aí pelos nossos controle da nossa pressão arterial. Então ele é considerado aí uma planta de propriedades excelentes aí na manutenção da nossa saúde do sistema cardíaco, né? Do nosso coração aí, mantém a nossa saúde. Vale lembrar, né, que essas plantas, elas costumam ser muito nutritivas pelo poder que elas têm de assimilar o nutriente. O que significa isso? Algumas plantas, né, quando o solo está um pouco pobre, que a gente fala que ele não está tão rico em nutriente, aquela planta não consegue sugar e absorver o nutriente do solo para que ele possa ir para as folhas para a gente consumir. Então, essas plantas, principalmente o caruru, que muitas pessoas veem aí, né, o caruru espalhado por terreno baldio, às vezes até canto de passeio, a gente encontra essa planta fácil. Então quer dizer o quê? Que o pouco de nutrientes que tem, ela consegue absorver e crescer. Então isso faz com que a propriedade nutritiva dela seja muito rica. É uma planta rústica, né? Assim como todas as plantas. São plantas que crescem muito facilmente, né, em terrenos baldios, né, terreno pobre de nutrientes. Então a importância da gente estar cultivando essas plantas, né? Porque além dos benefícios para a nossa saúde, é uma planta fácil de ser cultivada. E agora, né, vamos dar continuidade com Gelli, onde ela vai estar fazendo aí a receita, né, de fazer esse prato aí maravilhoso, que é macarrão com punks. Pode vir. Então, eu botei uma pitadinha de sal e agora eu vou acrescentar o nosso macarrão. Ele vai ferver um pouquinho, vai ficar um ponto. Eu vou botar também um fiozinho de azeite e vou começar a preparar nosso molho. O nosso molho, eu vou começar com a cebola. Vou acrescentar a cebola aqui.
uma colher de sopa de cebola. Uma colher de sopa não, mais do que um pouquinho de uma colher de sopa. Vou deixar murchar. Enquanto ela murcha ali, eu vou começar a aplicar grosseiramente. Aqui a gente tem o Oropronob. Como eu quero esse molho com bastante sabor, tá aqui o Oropronob já. Essa daqui é a língua de vaca, que a Priscila e Júnior já apresentaram pra vocês. A gente também vai colocar a língua de vaca. Sem esquecer ali da minha cebola. O resto já tá bem. Assim, ó. Começou a murchar, eu vou acrescentar um pouco do alho. Eu acho que eu amassei mais ou menos uns 2 dentinhos de alho. Um pouquinho de sal pra já forando. Aqui, as folhinhas de caruru. Elas todas já foram higienizadas. Elas eu já vou acrescentar. Essas aqui é uma das plantas que a gente só pode consumir realmente no processo de cozimento. Só para dar uma coisinha, já começa. Vamos acrescentar o nosso tomate. As nossas folhinhas, eu vou deixar elas para acrescentar um pouquinho por último, porque a gente não quer perder muito. Então, tá. Vamos deixar só murchar um pouquinho pra gente acrescentar. Enquanto isso, eu vou começar a colocar um pouquinho dos meus temperos. Pra dar cor e sabor. Vou usar um pouquinho de pimenta. Eu não boto muito, meus filhos aqui em casa não são muito fãs de pimenta. Um pouquinho de pimenta. Pra pensar também com um pouquinho de sal. Eu gosto mais. Vou acrescentar um pouco do alho poró. E agora tudo que a gente tem verde, vocês podem ir colocando. Vou acrescentar um pouquinho dessa água do macarrão. Eu sempre gosto de usar um pouquinho para ela dar uma certa textura à receita. Cremosidade, na verdade, né? E agora a gente coloca as coisinhas verdes. O Oropronob. Um pouquinho de tempero verde. Eu já coloquei a língua de vaca. Então, caruru também já coloquei. Agora eu vou colocar um pouquinho da bertalha. Só falta ela pra gente acrescentar.
E a gente vai deixar aquecer o nosso molho, que a gente vai colocar no nosso macarrão. Como eu disse, vai ser um macarrão verde. Essas aqui, elas podem também ser consumidas de forma crua, então ela não precisa ficar muito tempo. É só mesmo para incorporar os outros ingredientes. Tá bom? O macarrão tá quase pronto. Quase para escorrer. Deixa cozinhando um pouquinho aqui enquanto eu escorro o macarrão. Tá. Nosso macarrão já tá aqui cozido, vamos só escorrer. O nosso molho tá aqui, tá vendo? Ao final eu vou acrescentar uma colherzinha de sopa bem generosa daquele requeijão que a gente fez de inhame. E agora eu vou colocar o nosso macarrão aqui pra tá refogando. Vou acrescentar só para dar uma cremosidade a esse macarrão. Então, gente, quem não gosta de queijo, tá, também não tem problema. Aqui em casa, como a gente não tem problema com, e pelo contrário, todo mundo gosta, então eu vou acrescentar um pouquinho de queijo, tá vendo? O macarrão pede. E vou finalizar com um fiozinho de azeite esse prato. Que tá bem rico aí, né? De nutrientes, que às vezes a gente não usa no nosso dia a dia, mas que a partir dessa videoaula de hoje eu tenho certeza que todo mundo vai querer incorporar, vai perceber que dá para usar, comer uma vez na semana, sem abandonar às vezes aqueles hábitos que tem, mas incluir. Eu acho que a ideia é exatamente essa, a gente incluir na nossa alimentação. Eu fui usando azeite e já vou levar pra mesa. Daqui a pouco eu vou mostrar a mesa pra vocês, como é que vai ficar depois de tudo isso. Prontinho. Então, gente, esse é o nosso brigadeiro. Ele acabou de ficar pronto. Eu optei por só untar com um pouquinho de azeite e colocar ele aqui na travessa mesmo. Mas vocês em casa podem finalizar do jeito que vocês acharem mais conveniente. Vocês podem colocar em potinhos e decorar, vocês podem levar à geladeira para ele endurecer um pouco e aí ficar um ponto de enrolar, como vocês acharem mais interessante. É uma coisinha doce pra gente estar fechando aí as nossas videoaulas que a gente fez essa semana, em que a gente envolveu um pouco de uma alimentação diferenciada, à base de pâncreas, então assim, trabalhando realmente segurança alimentar, mas também agregando valor a tudo que a gente fez. Para o produtor é muito importante, porque ele pode ter uma perspectiva diferente de renda. Então assim, trabalhar e comercializar esses alimentos é muito importante para você ter uma renda extra. Então quando o produtor também sabe como indicar ao seu consumidor como utilizar, eu acho que isso também é um diferencial. Então fica aí a ideia de você estar comercializando de repente a banana verde aí, e sugerindo ao consumidor que utilize no seu dia a dia como uma base de molhos, como uma base para sopas, para cremes e também para fazer sobremesas. Eu espero que vocês tenham curtido.
chegando ao finalzinho, né, das nossas videoaulas. A gente gravou aí para vocês vídeos. A gente começou falando da taioba, fazendo alguns destaques para algumas plantas, e também o uso dentro da culinária, formas de plantio, formas de produção, de comercialização. Eu acho que a parte mais importante é a gente destacar a importância da comercialização desses novos alimentos para o produtor. É um alimento que hoje já é procurado, que já é destaque, e eu acho que quando a gente faz as receitas é para que o produtor também entenda que é necessário que ele conheça o produto que ele está vendendo. Porque se ele vende, mas se ele também não tem o hábito de consumir, se ele nunca fez uma receita, ele nem pode indicar para o seu consumidor como está preparando. Então a ideia das receitas é exatamente isso, é a gente agregar valor àquilo que o produtor tem aí no seu quintal, nas suas hortas, nos seus quintais produtivos, dentro da sua comunidade. Então a gente está fechando aqui agora, agradecendo aí vocês a presença, por estarem seguindo a gente, por estar assistindo aos nossos vídeos, por estarem divulgando. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, sobre a importância nutricional dessas plantas alimentícias não convencionais e que vocês adotem, né, e aproveitem todas essas dicas e introduzam as plantas aí no dia a dia da alimentação das famílias. Então, pessoal, essa série de vídeos, né, Receitas com Plantas, foi para mostrar para vocês que é possível fazer alimentos saudáveis, alimentos gostosos, utilizando as plantas, né, que muita gente pensa que é só matinho, né, que não é comestível, mas fica aí a dica para vocês aí, ó, as receitas maravilhosas aí, como esse daqui, né, esse brigadeiro aqui de biomassa de banana que tá uma delícia, que daqui a pouco a gente vai comer. Só para finalizar, gente, eu não quis filmar, né, mas meu filho e meu sobrinho comeram o macarrão estava delicioso, para mim foi um dos destaques dessa série de receitas que a gente fez, porque às vezes a gente não tem o hábito, e aí de forma muito simples a gente consegue introduzir, fazer com que a nossa família coma os nutrientes sem estar fazendo cara feia, sem estar fazendo bico e comer assim de forma muito espontânea. São adolescentes, vocês sabem que tem adolescente em casa que às vezes não é fácil convencer o adolescente a comer alguma coisa verde, e eles comeram, repetiram e assim foi um sucesso. Eu acho que quem estava aqui hoje almoçou com a gente, provou, eu acho que foi unânime que o macarrão, tanto o macarrão como o requeijão de inhame foram destaques aí, né? Eu usei ele como base também para fazer o nosso macarrão. Então, fica aí a dica para vocês, utilizem no dia a dia, porque eu acho que quando a gente começa a utilizar, fica muito mais fácil a gente comercializar e a gente falar daquilo que a gente já tem o hábito de usar no dia a dia. Tá bom? Valeu, galera! Agora a gente vai comer agora, né, um brigadeirozinho de biomassa de banana. É uma delícia.